Bora falar de futebol? O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 1-0 no Allianz Parque e a gente vai falar muito sobre essa vitória, que na minha visão foi uma vitória sem sofrimento, mas também sem grande empolgação, diante, evidentemente, de uma equipe em reformulação, com peças entrando em momentos diferentes, num sistema diferente, e com dois destaques muito positivos, individuais no jogo, e dois destaques muito negativos por parte do Palmeiras no jogo. 4 pecinhas e a gente vai abordar cada uma delas. Mas também vamos falar dessa vitória, dessa análise, destrinchar um pouquinho mais de um Palmeiras que fez o mínimo e o suficiente para sair com os 3 pontos, para garantir o resultado. Poderia ter feito mais? Sim, ofensivamente. Defensivamente já é outro papo. Mas antes de mergulhar na análise como um todo, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso, hein? Prazer! Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Me dá uma moral? Se você ainda não é um inscrito no canal, clica no botão inscrever-se, já somos mais de 75 mil. É isso mesmo, mais de 75 mil inscritos. Junte-se a essa galera e já clica no botão do lado, tá? Esse sininho que está aí do lado, ele ativa as notificações. Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo novo para você com uma análise especial. E às sextas-feiras tem uma live ali pertinho da hora do almoço, 11, 11h30, meio-dia, para a gente trocar uma ideia. E quem manda no assunto da live é você pelo chat. Combinado? Conto com a sua audiência. Bora pro tema do vídeo? Veja só. Não foi uma vitória em que o torcedor saiu do Allianz Parque empolgado com o que o time apresentou. O torcedor saiu do Allianz Parque falando que foi uma das apresentações mais brilhantes da equipe no ano, que foi um Palmeiras envolvente, que o Cerro Porteño ficou nas cordas. Isso não aconteceu. É verdade. Até porque, como eu disse, é um time num momento de transição, de reformulação, de encaixe dos reforços num novo sistema que o técnico Abel Ferreira vem trabalhando, diferente do que ele fez no Campeonato Paulista. Isso é indiscutível. A partir daí, é claro que a equipe ainda vai apresentar lentidão na construção, ainda vai apresentar dificuldade para fazer jogadas rápidas, para fazer jogadas e combinações e associações que sejam ágeis. Diante de um Cerro Porteño, e aí a gente tem que falar sobre isso também, que diante de adversários mais fracos, é verdade, acabou sendo uma equipe segura nos últimos jogos. Foi uma equipe que, antes de enfrentar Bolívar e Libertad, não havia sofrido gols nos 3 jogos anteriores. Sofreu 2 gols do Bolívar, é verdade, mas um gol absurdo de voleio e um outro numa falta muito bem batida. Venceu por 4-2 esse confronto. E contra o Libertad, é verdade, sofreu um gol, mas nesses 2 confrontos contra a equipe do Bolívar, inclusive, o time foi muito perigoso, fez 4 gols, poderia ter feito mais, e contra o Libertad perdeu sendo a equipe mais perigosa em campo, sendo a equipe que mais construiu em campo. E o Palmeiras não sofreu. É verdade, o nível é outro. Mas o Palmeiras não sofreu. Fez o que tinha que fazer defensivamente. Ofensivamente, aí o papo é outro. O Palmeiras não empolgou, o Palmeiras, como eu disse, foi lento na construção, ainda é uma equipe que está trabalhando para se entender e se entrosar, diante de vários desfalques e de vários reforços, mas ainda assim, por conta do controle que teve do jogo e pela superioridade que tem em relação ao adversário, até tecnicamente, jogando em casa, ao lado do seu torcedor, mesmo no primeiro tempo de dificuldade de construção, o time teve 4 oportunidades de meter a bola na rede. Aos 6 minutos, por exemplo, tem uma tabela do Rios com o Estevão, em que ele chega na linha de fundo e cruza para o Piquerez chegar e finalizar de perna canhota, mas ele bate de trivela, não pega bem nela, ali da entrada da pequena área, um pouquinho mais à frente, e perde a oportunidade de colocar uma bola na rede numa jogada que saiu de uma combinação pelo lado. O Rios aparecia muito por aquele lado direito, inclusive. Nesse primeiro tempo, aos 26 minutos, o Felipe Anderson fez uma boa jogada pela direita, conseguiu limpar 2 marcadores e deu um tapa fantástico para o Estevão ficar de frente para o gol na entrada da área, mas o Estevão deu uma titubeada no domínio, a marcação chegou e ele acabou não conseguindo concluir a jogada, mas foi mais uma bela jogada do Palmeiras. Aos 41 minutos, o Rios coloca a bola na rede, numa jogada em que saiu de uma combinação pela esquerda do Facundo com o Piquerez. Geralmente a coisa não anda muito por ali por serem 2 canhotos, mas a jogada saiu, o Facundo cruzou,
O Felipe Anderson empurrou no segundo pau para dentro da área, com o Vitor Roque, com o Estevão, com o Richard Rios fechando, e foi o Rios quem acabou fazendo o gol. Sobre a comemoração, eu falo já já. Colocou a bola na rede. E aos 44 minutos, o Vitor Roque dá um tapa de letra fantástico para o Estevão ficar na cara do gol, mas ele acaba desperdiçando a oportunidade de perna canhota, bate fraco. Então, mesmo com um jogo, digamos assim, mais lento, complicado para achar as peças, para achar os passes, para achar as combinações, o Palmeiras conseguiu achar, conseguiu fazer um gol e teve outras 3 oportunidades. Não foi um time azeitado, repito, não foi um time que fluiu, mas era muito melhor tecnicamente do que o Cerro. E fez valer no primeiro tempo, assim como no segundo tempo, porque o Cerro Porteño não foi perigoso em momento algum no jogo. No segundo tempo, o Palmeiras teve outras 5 boas oportunidades de colocar a bola na rede, mesmo sendo um segundo tempo morno. Novamente, o Palmeiras em momento algum sufocou, em momento algum colocou o Cerro nas cordas, mas pela superioridade técnica que tinha, acabou criando chances. Veja só, aos 8 minutos, o Felipe Anderson dá um belíssimo passe para o Vitor Roque conseguir se livrar do zagueiro e colocar a bola na rede, no que seria o primeiro gol dele, mas o VAR acabou anulando com um impedimento. Milimétrico, mas a jogada saiu. Um passe de fora para dentro, com um facão do atacante. Seria o segundo gol, não foi por milímetros, talvez. O problema é que dali até os 40 minutos, o Palmeiras foi um buraco de... Vou melhorar a expressão. O Palmeiras foi um deserto de ideias. O Palmeiras realmente apenas cozinhou o jogo. O Palmeiras realmente apenas trabalhou para tentar achar alguns espaços sem muita pressa. E a partir dos 40 minutos, com o Cerro se lançando muito mais à frente e os espaços aparecendo, o Palmeiras foi lá e teve a oportunidade para fazer o segundo gol. Aos 40 minutos, por exemplo, o Felipe Anderson fez uma belíssima jogada individual pela direita, tentou o cruzamento, a zaga cortou, a bola sobrou para ele soltar uma pancada de esquerda, e se não tem um zagueiro na frente dele, a bola iria na direção do gol, e ele faria o gol. Aos 45 minutos, o Alan dá uma belíssima enfiada de bola para o Flaco Lopes, que avança com a bola, carrega com o zagueiro nas costas, bate de canhota para fora e desperdiça a oportunidade. Assim como desperdiça também uma oportunidade em que o Estevão, numa cavadinha, deixa ele na cara do gol, limpa o zagueiro, mas bate no peito do Gatito, e o Palmeiras ainda coloca uma bola na rede numa arrancada do Estevão pela direita, com passe para dentro, o Flaco sem goleiro empurra para o gol, mas o Estevão estava impedido. Então, no segundo tempo, o Palmeiras cozinhou o jogo, um Palmeiras que já não tem a fluidez, que ainda está tentando encontrar a sua melhor forma no entrosamento, as melhores rotas de ataque, o Palmeiras administrou 1-0 e teve dificuldade para criar. Mas quando teve mais espaço, conseguiu ser perigoso. Conseguiu colocar a bola na rede impedida, conseguiu colocar a bola na rede em passe mais comprido, de fora para dentro, conseguiu criar oportunidades. Mas ainda assim, não é um time azeitado. Não dá para a gente ficar só preso aos números. Nossa, o Palmeiras criou muito no primeiro e no segundo tempo. A gente tem que falar que mesmo com a dificuldade de criação, com a dificuldade de construção, o Palmeiras conseguiu trabalhar para ter oportunidades. Mas não foi um time que se encontrou tanto em campo, nem que fluiu a ponto de massacrar o adversário. Os destaques positivos e negativos eu vou trazer agora. Destaque positivo para mim, um deles, e que pouca gente talvez vá falar, é o Vitor Roque. O Vitor Roque, muita gente pode falar, mas Fragoso, destaque positivo o Vitor Roque, porque participou pouco do jogo. Nas 2 oportunidades em que o Palmeiras conseguiu, de fato, acionar o Vitor Roque na zona em que o centroavante fica, em uma, ele deu um belíssimo passe de letra para o Estevão ficar na cara do gol, e poderia ter sido uma assistência do Vitor Roque, e em outra, ele saiu na cara do gol e na oportunidade que teve, meteu a bola na rede. Vale dizer também que se o Rios não empurra aquela bola para o gol, no gol da vitória do Palmeiras, o Vitor Roque estava inteiraço na jogada para empurrar também. É que o pé do Rios chegou antes, senão o gol seria do Vitor Roque, gol de centroavante aparecendo ali na entrada da área. Na entrada da pequena área, melhor dizendo. Então, o centroavante está lá para complementar jogadas, ou para ser aquele passe final certeiro, para fazer o pivô, ou para colocar a bola na rede. E o Vitor Roque fez isso. O Vitor Roque fez isso. Por isso é um dos destaques. O segundo destaque positivo é o Felipe Anderson.
Rafael Veiga sai do jogo aos 10 minutos do primeiro tempo. O Felipe entra onde ele, diante do Sporting Cristal, conseguiu render melhor, conseguiu criar jogadas, conseguiu trabalhar a bola e, nesse confronto, ele se solta como nunca no Palmeiras. Ele deixa o Estevão na cara do gol, numa belíssima jogada individual no primeiro tempo, que ele limpa 2 marcadores, poderia simplesmente fechar o olho e cruzar na área. Não, ele vê o Estevão livre e dá um tapa rasteiro certeiro para o Estevão ficar dentro da grande área com a bola dominada. O Estevão é que não é rápido o suficiente ali para tentar a finalização de primeira, tenta ajeitar o marcador, vem e fecha, mas a jogada do Felipe é excelente para criar um lance de fato perigoso. Ele é o cara que dá assistência no gol do Rios, num tapa para dentro da área bem posicionado no segundo pau. Ele é o cara que dá assistência para o Vitor Roque, num belíssimo lançamento rasteiro. E ele é o cara que quase fez um golaço no segundo tempo, numa boa jogada individual de novo pelo lado direito do campo. O Felipe atuando pelo lado direito é outro jogador em relação ao Felipe que atua pelo lado esquerdo do campo. O Felipe não pode ser uma peça para o lado esquerdo do campo. O Facundo já não é essa peça. O Luigi pode ser essa peça. O Felipe claramente é um meia direito ou um ala, e quando ele apareceu para jogar como um ala, com o Estevão jogando por dentro, ou apareceu por dentro com o Estevão por fora, ele foi útil nos 2 momentos, atuando pela direita. É um dos destaques dessa partida e pode ser muito bem utilizado. E aí nós temos que citar 2 destaques negativos. Eu sei que um deles você já sabe qual é, o próprio Richard Rios, embora tenha feito o gol da vitória, mas aí é destaque negativo para outros 500, e tem um segundo que vale destacar também. Mas antes, deixa eu trazer um recado importante para você, não pula não. Você faz inglês? Faz espanhol? Vai aparecer na tela o meu professor de inglês, o Teacher Jay. Ele mesmo, já apareceu aqui na tela para você, @oteacherjay. É o meu professor de inglês às segundas e quartas-feiras, das 9 às 10 da manhã. Esse horário ele não tem para te oferecer, mas ele tem outros horários para te oferecer para cumprir com aquilo que você tem como objetivo. Vou dar um exemplo, tá? Veja só, uma aula recente que a gente teve, o Teacher Jay, ele resolveu pegar um desabafo do Antônio Conte para que eu treinasse perguntas ao Antônio Conte numa coletiva tensa em inglês. Justamente porque eu estou me preparando para fazer a cobertura do Mundial de Clubes. Então ele prepara a aula de acordo com o objetivo que você precisa. É turismo? É lidar bem com questões de viagem, de férias? Ele prepara a aula para isso. Ah, é lidar com cliente, reunião de negócios online? Ele prepara aulas para isso. Precisa disso em 1 mês, 3 meses, 6 meses? O Teacher Jay faz um planejamento junto com você, personalizado, com aulas online. Quando você quiser, onde você estiver. Recomendo demais. É o meu professor de inglês, pode ser o seu, assim como também pode ser o seu professor de espanhol, bilíngue, tá? Então, @oteacherjay. Chega lá, manda uma mensagem para ele sem compromisso e troca uma ideia que o cara é fera. Show? Agora vamos para os destaques negativos, né? Veja só. O primeiro destaque negativo, sem dúvida, é o Richard Rios. Fez mais um gol de vitória na Libertadores, ele fez o gol da vitória contra o Sporting Cristal, fez o gol da vitória agora contra o Cerro Porteño, mas pisou na bola. O Allianz Parque não é o que as redes sociais são. Nas redes sociais, muitas vezes, o ódio acaba ganhando mais espaço para quem faz a leitura de comentários, para quem é atacado, e as mensagens positivas, por exemplo, acabam ficando meio de lado, porque elas são confortáveis, mas elas não chamam tanto atenção quanto aquelas que são porradas em você. E eu posso falar sobre isso porque eu sou jornalista e eu estou exposto também à porrada em relação às minhas opiniões e a elogios. E isso é químico, isso é humano. As porradas mexem muito mais com a gente. Tem que saber trabalhar isso. E aparentemente o Richard Rios não soube trabalhar as porradas que levou, guardou isso para ele, e dentro do Allianz Parque fez o gol, não comemorou e ainda mandou o torcedor calar a boca. Se perdeu. Se perdeu. Era a hora de beijar o símbolo, era a hora de reconquistar o torcedor, era a hora de ser novamente o herói de uma vitória e mostrar sua importância, sua relevância, até porque faz um ano, claro, com falhas nos derbys, é verdade, mas um ano com muita regularidade no meio-campo do Palmeiras, com construção, com finalização, com jogadas em que ele aparece pelo lado direito. Se destaca mesmo. Mas se perdeu. Não só se perdeu no momento de externar uma insatisfação com as redes sociais, no Allianz Parque, para um torcedor que não estava vaiando, não estava criticando, não estava xingando o Richard Rios, e se perdeu também no nervosismo
ao praticamente se bicar com o Vitor Roque no último lance do primeiro tempo. Claramente o Richard Rios estava fora de si. Corrigiu a besteira que fez contra a torcida do Palmeiras ao ser substituído. Pediu desculpas, depois foi da entrevista, pediu desculpas mais uma vez, ofereceu o prêmio de craque do jogo ao torcedor e é isso mesmo que precisa fazer. Eu sei que o jogador não tem sangue de barata para certas críticas, mas ele tem que saber a hora para responder, o local para responder e como responder. E se errar, pedir desculpas. Errou, pediu desculpas, mas não deixa de ter sido um destaque negativo porque gerou um ambiente bem tenso no segundo tempo, com vaias, com protestos, num jogo de Libertadores em que o Palmeiras vencia por apenas 1-0. E o outro destaque negativo acaba sendo o Flaco Lopes. Flaco Lopes que entrou em campo e teve duas claríssimas oportunidades de ampliar o placar, enquanto o Vitor Roque, quando teve a sua, colocou a bola na rede e por poucos centímetros, ou talvez menos do que 1 centímetro até, o gol acabou sendo anulado. Quando o Flaco Lopes teve as suas duas chances de canhota, inteiro nas jogadas, uma ele chutou para fora e a outra ele explodiu a oportunidade no peito do Gatito Fernandes. O outro gol que ele fez foi anulado, nem goleiro tinha, já era um dos últimos lances da partida, mas o fato é que Flaco Lopes vem acumulando gols perdidos, diferentemente do Vitor Roque. O Vitor Roque não vem acumulando gols perdidos, já o Flaco vem. E isso, claro, acaba explorando, digamos assim, a imagem do jogador perante o torcedor a uma desconfiança, deixando ali o torcedor cada vez menos confiante de que o Flaco pode ser uma peça a ajudar, pode ser uma peça a entrar no segundo tempo e resolver um jogo mais complicado. Ele tem seus gols, é verdade, mas precisa melhorar a sua eficácia em lances cruciais de jogos, em lances nos quais ele pode matar um jogo, resolver uma partida. Nesse ano, especificamente, também está devendo. E isso acabou também prejudicando a imagem do próprio Flaco no ano passado, em que ele fez 22 gols, mas em momentos decisivos, grandes, ele acabou desperdiçando oportunidades. Entregues aqui os dois destaques positivos, os dois destaques negativos, é claro que foi um Palmeiras que se impôs, venceu o Cerro, mas jogou um mínimo, e por isso venceu pelo placar mínimo. Pode e deve jogar mais. Pode e deve abrir maior vantagem, aproveitando uma eficácia com seus atletas em melhores momentos. O Palmeiras pode entregar mais, até porque vantagem mínima em jogo controlado, numa bola parada, pode simplesmente acabar. Time em reformulação, muitas lesões, peças que estão sendo o tempo todo trocadas dentro de um sistema novo que o técnico Abel Ferreira quer colocar. É claro que é compreensível que o time não flua, mas, enquanto isso, o time vai conseguindo resultados importantes. Ainda não empolga, ainda não encanta, mas tem sido eficaz nas últimas oportunidades e embalou a terceira vitória seguida. É uma análise fria, calculista. Não é um time que vem jogando fino da bola, não é um time que está encaixado, mas é um time que, enquanto trabalha para entender qual vai ser a sua cara, está conquistando resultados nos últimos jogos. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo e o seu like, que é muito importante, além do hype, tá? Esses dois botões mostram para a plataforma, para o YouTube, que o vídeo é bom. E aí, a plataforma manda para mais gente conhecer o canal do Fragoso. Se você quiser ser membro do canal e apoiar esse trabalho que eu faço diariamente por aqui, clique no botão Seja Membro e conheça os planos para apoiar mensalmente o trabalho que eu realizo diariamente por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Estou esperando seu comentário, elogio, crítica, sempre em alto nível e com educação, sobre análise ou qualquer outro comentário que você queira fazer sobre o tema do vídeo. Fique super à vontade. Combinado? Espalhe o vídeo do canal do Fragoso para todo mundo e bora falar de futebol.